E aí, galera? Olá, tudo bem com todos? Olha aí, dei só mais um pouco de sombreamento nesse desenho da última aula. Vamos fazer o terceiro exercício desse esquema de utilizar sombreamento. Peguei essa imagem aqui, ó, no mesmo livro, o mesmo livro aqui, Grandes Imagens, National Geographic. E eu achei massa essa foto aqui, dessa tribo africana aqui. Eu vou escolher uma anatomia dessa só para fazer o esquema de utilizar. Acho que até, não sei, se do meio aí, esse cara do meio, esse aqui do canto, esse aqui tá massa também. Trabalhar um sombreamento nele. Eu acho que o do meio tá melhor, que não tá tão negro, né? Então vamos lá. Não tá tão escuro, digo assim, em relação a utilizar os lápis, né? O do meio você consegue perceber mais da anatomia, porque não tá tão pretão a tonalidade. Tá recebendo um pouco mais de luz, dá pra ver, né? Então vou trabalhar o esquema, mesmo esquema, vou fazer só ele também. Aqui a ideia é o quê? Utilizar os lápis, né? A graduação dos lápis para sentir a necessidade de escurecer quando tem que escurecer ou deixar mais claro quando tiver que ficar mais claro, né? Então tem alguns lápis aqui, alguns da Brinzel, alguns da Koh-i-Noor, tem Faber-Castell aqui também. Eu tenho outros da Faber-Castell, só que eu não trouxe, não estão aqui comigo, né? 7B, tenho 9B, 5B, 5, 9B, HB, B, 8B, uma sequência aqui, né? Então vamos lá, vou pegar o HB aqui para começar e vou marcar o que seria só a silhueta do desenho, né? Fazer bem no centro aqui. Acertar um pouquinho mais aqui o livro, tá bom? O livro fica em uma posição não muito favorável para mim, porque eu preciso deixar de frente para mim, né? Então quero que vocês vejam só o papel. Aquele mesmo esquema, eu vou chegar um pouquinho mais pro lado para colocar o desenho aqui no canto, né? Chega aqui pro lado, ó. Que eu encaixo o desenho aqui. Provavelmente vocês já vão estar vendo o desenho aí. Então vamos lá. Bom, se eu for trazer a marcação do desenho, né? Geometricamente falando, que não é uma obrigação, mais uma vez eu vou dizer, não é uma obrigação nessas três exercícios. A ideia é trazer o sombreamento, né? Então, eu não preciso ter a noção geométrica do que eu estou fazendo. Mas eu posso utilizar também para vocês entenderem também. Vou tentar fazer até um pouco maior, para ver se fica mais interessante, né? Eu vou marcar o que seria o círculo da cabeça. Tentar deixar esse desenho um pouco maior. Aqui, ó, a esfera que eu iria utilizar para construir a cabeça. Aqui eu tenho a marcação do queixo, por quê? Porque a curva que divide essa cabeça está nessa angulação, né? Que seria nesse esquema aqui, algo parecido com, deixa eu ver aqui, o azul está na frente, né? Está trabalhando sempre o azul na frente, o vermelho. Então seria algo mais ou menos assim, nessa pegada, né? De curva, essa curva daqui vermelha voltada para cima, essa azul mais inclinada para o lado direito, né? Olha o outro esquema aqui, eu até mostrei na aula passada, eu não pintei ainda, não vou pintar ele. Eu acho que eu vou pintar as arestas com as cores respectivas, eu acho melhor, já que eu não vou fazer já que eu não vou pintar o anel, né? Aqui a ideia de pintar as arestas somente. Eu ia pintar um tom prata, mas eu desisti. Mas enfim, vamos lá. Aí aqui eu tenho duas linhas para fazer a marcação do pescoço. Bom, quando o desenho de observação, eu gosto muito de trabalhar, porque aqui é a ideia do processo, né? Eu quero que vocês entendam como é o meu processo de observar e trazer o desenho, né? Aqui tem uma pena para cima, mas não dá para ver toda, porque não tem como eu fazer toda. Tem uma pena aqui para trás também. Tem duas penas aqui, ó. Tem uma sequência de pena aqui para trás. Mas eu não vejo ela toda, só um pedaço também. A marcação dos olhos aqui, a angulação dos olhos. Aqui a marcação da orelha. Tudo é marcação. No início aqui agora, eu gosto, como é o processo, né? Eu vou explicando a vocês, eu vou fazendo e explicando. Normalmente quando eu estou desenhando olhando assim, independente do que seja, aí no caso uma anatomia humana, um modelo vivo, eu gosto de
de trabalhar sempre a ideia das distâncias. Você acaba entendendo isso e melhorando quando você pratica, que é o positivo e o negativo. O que é que tem de preenchido, o que é que tem de não estar preenchido, e o que é que você vê em relação a distância de um para o outro, né? Quando você tem esse estudo, né? Essa técnica já mais apurada, você consegue assimilar melhor essas distâncias, as distâncias né, essas aproximações e distâncias entre um elemento e outro. E com isso fica mais fácil você ajustar as formas. Né? Então aqui eu vou tentar deixar marcado, né, aqui já essa área daqui, que tem um queixo, o nariz, a boca aberta. Percebam que eu não estou agora com a preocupação de acertar o desenho. Eu só quero trazer o máximo que eu conseguir em termos de observação mesmo. Né? Eu estou olhando ali de detalhe. E assim, uma coisa legal que eu sempre explico aos meus alunos quando eles vão fazer desenho de observação, porque você precisa estar com a mente mais pensando nas formas. São as formas que você tem que trazer, né? Que é o seguinte, é não dar nome às coisas. Não dê nome. Não diga que aqui é o zigomático, aqui é o canto da bochecha, aqui o final do que. Não diga. Só diga, essa é uma curva, essa é uma linha, fica mais fácil. Essa linha tem essa inclinação, porque você não pensa no que está fazendo. Você simplesmente tem que fazer e você faz. Né? Então aqui, eu tenho essa curva, seria o trapézio com o ombro. Eu não falo. No pensamento eu quero só representar o que eu estou vendo. Entre distância e aproximação, né? O que é que tem de distante, o que é que tem de próximo? Aqui. Aqui eu tenho essa sequência de curvas com as bolinhas, que são os colares. Né? Eu tenho mais ou menos a direção. Eu tenho que perceber essas distâncias. Ó. O quanto é que corre, o quanto é que anda, o quanto está na minha frente, o que é que está na minha frente, o que é que está passando, o que é que não está. Isso tudo é importante no desenho de observação. Então, eu acho que fazendo assim maior e somente um detalhe fica mais, eu acho que fica mais interessante para a representação, né? Aqui eu tenho aqui, ó, essa linha em direção abaixo aqui que seria o que? Seria o final do antebraço dele, o cotovelo, a distância. Às vezes é interessante em algumas marcações, exemplo, o desenho tá longe de mim, mas eu poderia comparar, tipo, lá no desenho, né, na foto que está aqui do lado para vocês, mas não para mim. Eu tentar imaginar essa distância em relação a essa outra distância daqui, ou desse canto daqui para baixo, o quanto é que ele anda, o quanto é que tem de ser proporcional. Então, isso ajuda você também a trazer o que está ali para cá, né? E o desenho de observação é também treino, como o desenho de criação. Isso aqui tudo também é treino, né? Prática. Quanto mais você observa, quanto mais você treina essa percepção, melhor você fica. Né? Tudo é uma questão de prática. Do ângulo, né? Vejo esse ângulo daqui, um pouco mais suspenso. Essa direção, ó, veja, eu estou tentando comparar essas direções, esse negativo aqui mesmo para mim, ó, pode vir um pouco mais para fora. E essa abertura aqui é maior. Aqui, né? Eu dizendo com palavras mesmo, o final do trapézio, do pescoço, o deltoide dele aqui, o tríceps. Olha aí. Aqui a parte de final do braço, o cotovelo. E eu tenho esse formato aqui, ó, da angulação do antebraço. Que eu não preciso dizer que é antebraço, né? Essa é a ideia. A ideia é eu tentar olhar e trazer as curvas. Essa é a ideia quando você quer fazer um desenho de observação. Ok? Então pronto. Eu não vou fazer todo o desenho, até porque eu não vou terminar o desenho todo num tempo que a gente tem aqui de aula. Eu vou tentar aproveitar mais a finalização do desenho, que eu acho que é mais interessante para esse estudo aqui. Aproveitar a finalização e vou já me
me prender mais aqui, né, ou aproveitar mais o tempo com as texturas e a volumetria. Se eu fosse usar a nossa, né, os nossos estudos até então da técnica do tridimensional, eu imaginaria aqui, ó, só imaginar, não é aqui, mas só para vocês entenderem, ó. Olhe como é, vou colocar até em cima para não sujar aqui o desenho. Olha como é fácil entender isso aqui como um cilindro indo em direção ao fundo, porque essa é a angulação que está aqui. Conseguem perceber? Olha aí. Como é que é fácil perceber este daqui como outro cilindro voltando para a nossa direção. Olha aí, vocês conseguem visualizar isso? Se vocês estão treinando as formas geométricas, fica mais claro perceber isso aqui, ó. O formato que a gente tem aqui é um formato de cilindro vindo para frente, né? Da esfera eu estava fazendo aqui, eu fiz até as curvas, mas é a esfera. E assim vai. Tá, vamos lá, ó. Quero escurecer aqui, eu quero conseguir um degradê, quero conseguir um efeito aqui legal. Vou começar como? Vou pegar o próprio HB e vou trabalhar uma sombra bem completa nessa área aqui, ó. Um esfumaçado completo nessa área aqui. Para preencher. Por quê? Porque a anatomia que eu estou vendo é uma anatomia de uma pessoa negra, tem muita melanina, né? O que tem de branco são as áreas sutis aqui em cima, que depois eu posso dar uma apagada. Essa quantidade de linha que não tem problema nenhum. É esboço. Eu posso dar uma aliviada nisso aqui para acertar o desenho. Isso é importante. Você marcar de maneira mais correta o que você quer desenhar, né? Acertar o desenho. E vamos lá, vou voltar aqui, ó. Sombra bem sutil, bem sutil. Só que aí eu vou começar a intensificar e vou perceber, ó, tô intensificando com o primeiro lápis que eu peguei, que foi o HB. Só que eu sinto que aquele efeito ali, o degradê que está ali, aquela nuance de tom de cinza, ela não está condizente com esse meu efeito que eu estou fazendo aqui. Eu estou achando que está pouco aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou marcar um pouquinho mais aqui o contorno, acerta esse contorno aqui, porque tem ali um contorno, mas um pouco mais forçado. Então o que é que eu vou fazer? Com lápis em pé também, eu vou dar uma intensificada. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar de lápis, simples assim. Por isso que a gente trabalha com o máximo que a gente puder de graduação. Tá usando o HB, né? Então eu vou lá, ó, vou aumentar para o 2B não, esse aqui é qual? 2B? 2B. 2B já é uma boa mudança. Eu saí do HB, que seria metade de argila, para quem assistiu a aula, vai lembrar, metade argila, metade o pó do grafite, não é isso? A mina, né, ela é dividida em duas partes. A argila para condensar e segurar esse grafite, e o outro a quantidade de grafite. O HB ele é igual, aqui eu já tenho mais pó de grafite do que argila. Vou escurecer um pouco mais e percebo que já consigo um pouco mais da nuance que eu quero de degradê. Mas acredito que eu posso deixar isso aqui até um pouco melhor. Eu posso pegar um lápis mais, uma gramatura, uma numeração maior. Com isso, a graduação dele de grafite é maior. E com isso eu posso chegar a um pouco mais de intensidade nesse traço aqui. Eu vou pegar o 4B, que é um bom lápis agora. E vou escurecer um pouco mais. Mesmo com o lápis em pé. Olha aí, sempre suavizando, sem pressa. Eu consigo trazer a ideia do degradê que eu quero para esta área daqui. Percebam que não é algo difícil de fazer, não é difícil. Simplesmente é só ter um pouco de paciência, né? Você não faz correndo também, não é uma coisa que você vai pegar e vai conseguir... Você vê que eu cheguei com 2 lápis para chegar até esse efeito um pouco mais intenso. E aí eu vou lá, vou continuando com ele. Eu sinto que está com uma boa intensidade. Aqui tem uma área um pouco mais clara, então vou tomar cuidado para não preencher ela. Vou colocar aqui ó, porque é como se essa musculatura aqui do antebraço está sendo pressionada, então ela cria esse detalhe aqui, ó, que é um leve volume, então ele não fica totalmente claro, mas também não fica tão escuro quanto o que está aqui nessa parte de baixo. Isso dá essa sensação mais escura. Aqui também um pouco mais escuro. Vou marcar aqui o final do bracelete aqui, ó.
deixar um pouquinho mais marcado. E aqui, olha aí, escurecendo um pouco. Esse traço aqui ele é muito importante, eu gosto muito dele. É um traço que ele começa escuro e vai ficando claro. Estão vendo? Quando você junta isso daí, você consegue dar um degradê, um efeito de nuance de degradê muito bom. Aí sentiu a necessidade de escurecer um pouco mais, você escurece um pouco mais, encurta o traço e você consegue esse degradê que é como se você estivesse fazendo uma nuance, né, suave dos tons de cinza, saindo do mais intenso ao mais claro. O lápis mais distante da mão para conseguir uma suavidade. E aí eu vou lá. Ó. Percebam que eu consigo preencher bem essa área. Ó. Não estou com pressa. Né? A ideia é que eu consiga trazer exatamente como está ali. A luz ela não está me ajudando muito. Deixa eu tentar melhorar aqui a luz para mim aqui. Não para vocês, mas para mim. Para não ficar com muito brilho. Agora deu uma melhorada e aí vou. Aqui embaixo é um pouco mais escuro. Descer um pouco mais. Eu tenho que chegar no que eu acho que é aquela intensidade. Aqui é uma área um pouco mais clara. Aqui tem a área mais escura. E assim vai. A marcação aqui em cima, mais sutil. Estou trabalhando com bem cuidado, porque esse não é um lápis para contorno. Mas tudo bem. Aqui essa parte mais escura aqui, ó. Essa musculatura mais elevada. Dá uma melhorada aqui com 4B. Continuo com 4B, não mudei. Tenho que lembrar que aqui tem uma área de brilho aqui, ó. Tem uma área de brilho bem acentuada aqui, ó, que é o final dessa musculatura do deltoide aqui. Olha aí. Só lembrando aqui a vocês que com essa aula aqui eu paro, né, essa sequência de utilizar a graduação dos lápis para conseguir efeitos de textura e de volume, né, e tons de cinza nos nossos desenhos, para voltar às aulas com sólidos, para terminar essa parte da perspectiva artística que eu quero concluir ela, né? Depois a gente vai voltar para outros momentos como esse aqui, outros momentos de aulas e outros módulos, né? A ideia aqui nessa aula, mais uma vez, como nas outras aulas, né, que eu desenhei o lobo, desenhei aquela moça, né, com o pote, fiz antes aquela paisagem litorânea, né, foram essas três aulas de trabalhar o volume, né, o desenho, o efeito do claro escuro. A intenção não é fazer com que essas aulas vocês aprendam a fazer isso aqui. Não é, né? No caso, o desenho em si, não o desenho. O propósito é o processo de como chegar nele, para que vocês utilizem esse entendimento para qualquer outro tipo de desenho, né? Qualquer outra referência, qualquer outro motivo que vocês se interessem em fazer. Não é obrigação repetir esse desenho, viu? Não estou pedindo não. Se quiser fazer, não tem problema nenhum. Eu deixo o desenho logo rapidamente aí, dá para vocês de início, né? Acho que eu consigo. Vou tentar deixar o desenho logo de início, para que vocês peguem, se quiser, a referência e possam utilizar também. Mas se não, pode pegar uma referência, não tem problema nenhum. Vou abandonar o 4 aqui, ó. Vou abandonar ele. Deixa eu ver aqui outro, um 5B. 5 é bom. Quero escurecer um pouquinho mais aqui. Quero intensificar essa... Olha aí o lápis com degradê no traço. Sinto que é uma área bem escura aqui. Talvez o 5B ainda seja pouco. Vou escurecer bastante aqui. Aqui também no meio eu sinto que é uma necessidade. Então o que é que eu vou fazer? Não tô nem usando papel aqui embaixo, né? Não tô nem usando papel aqui. Vamos lá. Por enquanto não precisa, né? Porque aqui tá branco, mas eu vou deixar aqui só para não perder o hábito. Olha aí, com o lápis deitado, juntando a ideia do lápis em pé, né? O traçado do lápis em pé, eu consigo unificar os dois e chegar a esse efeito
mais próximo e mais intenso do que eu vejo ali, que é uma ausência total de luz nessa parte de baixo do bíceps, né? Ó, aconteceu aqui uma falhazinha aqui, ó, uma linha que passou, não tem problema, daqui a pouco eu boto a borracha aí e resolvo. Aqui eu tenho a sombra desse, isso aqui é sombra desse pedaço do bíceps passando aqui na frente do antebraço aqui. Então vou dar uma escurecida. Aqui é uma área mais clara, né? Mas consigo um tom mais escuro num ponto aqui. Eu tenho um ponto aqui que é porque isso também é percepção, né, galera? Você vai olhando, você percebe, você sente a necessidade. Nós vamos olhando e aperfeiçoando essa percepção visual de entender esse degradê, essa nuance de... Olha aí. Estou conseguindo já chegar um pouco mais a esse nível de textura, onde aqui em cima não é branco total, mas aqui é. Então eu vou tomar cuidado aqui e trazer um pouco mais esse cinza para cima. Não vou preencher total, mas eu preciso escurecer um pouco ele não fica tão claro. Não é tão claro como esse ponto. O ponto máximo, fazer uma marcação aqui. O ponto máximo de brilho é aqui. Dá para perceber esse contraste com o casarão que tem lá atrás. Eu tenho umas casas lá no fundo, uns arbustos, mas fica para uma próxima. Agora eu quero só tentar fazer uma linha um pouco mais coesa aqui do lado, escurecer um pouco mais também aqui no final, porque eu sinto que tem essa parte de baixo é uma parte que ela está um pouco mais escura ainda do que a parte da frente. Aqui também é uma área um pouco mais escura. Continuei com o próprio 5, que já é um pouco mais escuro que aquele 4B. Tá bom, tô gostando do efeito. Aqui no meio não fica tão claro. Eu vou escurecer um pouco mais. Olha, o lápis deitado ajuda muito para esse efeito esfumaçado. E eu posso usar as duas técnicas, né? Tanto o lápis em pé quanto o lápis deitado. E suavemente conseguir esse efeito. Eu não sei se é impressão minha, parece que tem umas manchas assim, umas manchinhas. Pode ser a fotografia, provavelmente fotografia. A fotografia já está em preto e branco, que já ajuda. Né? Um detalhe também que eu esqueci de dizer. Essas fotografias que eu peguei, só do lobo foi colorida, mas tudo bem. Elas ajudam porque elas já estão em tons de cinza. Então eu aconselho a vocês que estão começando a desenhar, tentar evitar procurar fotos com cores coloridas. Procurem fotos preto e branco, são mais interessantes porque agora no início você só precisa pegar o que você está vendo e trazer para aqui. Se você tentar transformar isso em escala, talvez você sinta um pouco de dificuldade. Não que seja impossível, não é, mas, né, vamos lá. Essa área aqui, ó, tem uma área aqui que ela é bem escura, que é a área do deltoide. Aqui eu tô uma marcação bem funda aqui, ó, dessa parte frontal aqui. A parte anterior aqui tem uma marcação também suave. E aqui eu tenho a divisão separando bem a área que está clara e a área que não está. Então eu vou lá, ó, sombreando suave. Sombreando suave aqui, ó, eu vou intensificar isso aqui embaixo. Não mudei do lápis, estou com o 5B, porque eu sei que é uma área bem escura aqui, ó. Então, vou começar preenchendo aqui. Essa área aqui ela vai ficar bem escura, então eu vou marcar ela aqui. Essa área aqui. Tentar intensificar um pouquinho mais aqui para ficar mais homogêneo. Beleza, olha aí. Acertar o cantinho, lápis em pé. E vou agora para essa parte daqui, essa parte de dentro. Eu posso começar já com lápis em pé, não tem problema nenhum, já que eu vou intensificar bem o zigue-zague. Preencher a área, vou trabalhar em outra direção. Com o zigue-zague também.
E percebo, ó, estou conseguindo chegar, mesmo que devagar. Só que ele parece um negro bem fundo, né? É um negro bem tenso aqui. Então eu vou largar o meu 5B. Vou procurar aqui, ó, mudar. Quem sabe esse 7B. Olha aí. Olha que legal. Sem muito esforço. Sem muito esforço. Olha aqui. Sem muito esforço, olha aí. Consegui. Daqui para cima tem uma passagem, né, de tom de cinza, mais sutil. Eu vou aqui na manha. Eu vou me preparando aqui, ó, devagar. Aqui também. Vou descer mais aqui, porque ele tem que fechar, né, essa área daqui, ó. E aí eu vou. Olha aí. Escurecer um pouco mais. Olha como eu cheguei com o 7B rapidinho. Olha aí. Tá vendo? Já trouxe aqui também a parte bem escura aqui. Aqui nesse cantinho aqui, ó, essa sombra ela é um pouco mais alta. Ela é um pouquinho mais alta. Na manha, devagarzinho. Subi um pouco mais ela. Ó, desci. Tá ótimo. Tem que trazer o espanador. É bom vocês usarem para não meter o dedo, né, para essa mina que acaba se esfarelando e manchar. Tem que usar um espanadorzinho. Sem espanador, tem alguns apropriados. Até um pincel funciona, um pincel bem macio. Mas vou ver se eu trago o espanador, vai ficar mais fácil. Olha aqui, ó, com cuidado, fazer esse outro contorno dessa área do deltoide. Aqui em cima tem um brilho, não posso esquecer disso. Vou voltar para o meu 5, que eu estou achando que o 7 está muito macio, está se desfazendo com muita facilidade. Eu não quero isso aqui. Eu venho aqui para o 5. Aí o 5 já está um pouco menos, tá bom. Eu vou marcar aqui, ó, essa área daqui, que é como se fossem as divisões, né, da musculatura do deltoide. Essa parte aqui mediana, uma parte anterior aqui e uma parte posterior. Olha aí. Aqui também eu sinto uma ondulação aqui da fibra, desse conjunto da musculatura do deltoide. E aqui eu vou juntar um pouco mais, ele fica um pouquinho mais escuro. Aqui embaixo. E ela meio que se junta com essa parte bem escura aqui. Eu quase que não vejo essa junção. Estou com 5B mesmo, mas vamos lá, vou juntar. A área mais clara aqui em cima. E aí eu tenho essa área aí, né? Deixa eu ver, temos 30 minutos de aula. Vou tentar não estender muito. Eu não gosto de estender, mas também a vontade de acabar o desenho, né, galera? Mas eu espero que esses toques aqui estejam ajudando vocês na representação e nos treinos de desenho artístico.
mais áreas escuras aqui. Melhorar esse degradê. Aqui também tem a musculatura com a área clara em cima, né? Não recebe todo o sol. Aqui tem uma divisão. Aqui você tem essa reentrância. Aqui em cima eu posso aproximar um pouco mais. Olha aí, sempre com o lápis deitado. Tentando deixar a área bem homogênea, né? A ideia é essa, é eu esfumaçar. E percebam, detalhe aí, ó, quem tá assistindo as aulas, tá prestando atenção nisso aqui. Eu não estou usando nem o esfuminho, nem o cotonete, nem o algodão. Por que eu estou fazendo isso? Vou explicar a vocês. Não que eu não utilize, eu utilizo o algodão, utilizo o esfuminho, utilizo o cotonete. Só que se eu conseguir fazer com que você que está treinando agora não tenha necessidade de ter que utilizar esses três utensílios, né, que vão ajudar a facilitar a fazer esse tipo de textura, para mim já é um ganho, porque eu sei que vocês não vão ter... eu dei uma mudada aí, galera, porque o celular travou, simplesmente a memória estava cheia. Esqueci de apagar a aula passada. Aí eu apaguei aqui. A aula passada não, já tinha umas 3 aulas ali que eu esqueci de apagar e acaba enchendo. É a falta de um aparato tecnológico mais completo, mas por enquanto vamos fazendo como dá, e eu acho que dá. Eu estava sombreando aqui, explicando sobre o traço, a mistura dos traços, né? O lápis em pé, lápis deitado. Já tinha passado 30 minutos, né? Eu vou tentar acelerar para não ficar também um vídeo enorme. Só que eu queria, tipo assim, tentar deixar mais finalizado. Mas o intuito dessas aulas também são nada mais que fazer com que vocês tenham uma noção de como exercitar o traçado utilizando os lápis, as graduações, sentindo a necessidade de modificar quando precisar modificar, quando sentir que precisa deixar mais claro, quando sentir que precisa deixar mais escuro, né? Você vê que aqui eu estou usando o 5B, eu vou poder utilizar outro que eu vou mudar ele aqui agora, que eu estou sentindo que não posso deixar tudo tão escuro, então eu vou vir para um HB, mais uma vez aqui eu vou pegar um HB, eu gosto do HB, porque ele além de marcar bem, você consegue uma nuance mais assim, um tom cinza mais claro, sem manchar muito o papel. E você consegue chegar a uma área bem, como é que eu disse? É um meio tom bem suave. Né? Escurecer muito não adianta, que vai marcar o papel, ele não vai sair tanto da mina, mas a junção dos dois, você tem um resultado bom. Veja como está ficando. Olha aí. Olha lá, a área mais escura, o máximo que eu puder chegar aqui, eu vou chegar. Escurecer bem. Aqui também o lado de cá. E é isso aqui. Olha aí. Eu não vou conseguir fazer todo, pode ter certeza. E parar para fazer uma arte dessa completa, eu ficaria aqui com vocês mais de 1 hora, com certeza, né? Conseguiria. Mas eu vou tentar deixar assim, me limitar a fazer um básico, né? Uma parte, uma somente parte, para que vocês tenham a referência. Vou fazer essa parte aqui é legal, peitoral. Vou fazer ela. Ó, vou começar com 5B, posso pegar uma mais escura, cadê o 7 que eu estava usando? É o 7B. Preciso escurecer bem essa área aqui, ó. Eu já vou começar intenso. Já sei que é. Eu tenho que, assim, ó, olhando a imagem, analisem que existe uma área, eu vou marcar aqui, suave, como se fosse a sequência das fibras do músculo peitoral. Tem uma área aqui mais clara aqui, ó, que é a marcação do osso da clavícula aqui.
Pronto, então aqui é bem escuro, aqui dentro é bem escuro, aqui é mais suave. Pá. Beleza. O que eu faço? Essa área que eu sei que é bem escura, eu vou intensificar. Mesmo que eu faça um zigue-zague, já vou preencher essa área. Já preenchi. Já um primeiro momento. Vou acertando os contornos. Próprio lápis, ó. Acertando aqui. Vou passar mais uma vez porque eu preciso preencher essa área. Eu tenho que preencher ela, né? Deixar ela preenchida. Ó, então vou lá, vou preencher. Mais uma passada. E já preenchi. Com 7B eu já preenchi a passada. E agora eu preciso deixar ela suave. Eu preciso... Aí, ó. Tô sujando o papel. Preciso deixar ela suave. Então o que eu vou fazer? Tem uma marcação leve aqui, ó, de brilho dessa musculatura aqui, ó. Um feixe aqui. Então eu vou na manha, devagar agora, ó. Escuro ficando claro. Escuro ficando claro. Só para fazer essa transição entre o bem intenso para o mais suave. Só que não é tudo por igual. Tem uma área que o escuro ele sobe um pouco mais, tem uma área que o escuro fica um pouco mais baixo. Se vocês, com cuidado, analisarem com calma, olhar atentamente, perceber o que está ali e pensar antes de fazer, é possível chegar ao mesmo efeito, sem problema algum. Olha aí. Preenchendo aqui, essa parte aqui é bem escura também, ó. Perto do colar, essa parte aqui é bem escura. Eu vou... tudo com 7B, não mudei. Olha aí. A parte que está bem intensa embaixo. Vou tentar deixar ela mais homogênea com a parte de cima, ó. Tentar juntar, unir elas. E agora, com o lápis deitado, eu vou complementar daí em cima, ó lá. Com o mesmo 7B. Levemente deitado, ó. Eu quero juntar esse efeito. Já que olhando ali eu percebo que não tem é um tom médio até chegar um ponto aqui em cima, né? Até chegar aqui em cima. Não tem muita diferença nessa área aqui. Essa área aqui ela é mais assim, tipo, ela é mais homogênea. Então eu vou lá, tento deixar ela bem homogênea, beleza. E aqui em cima eu vou sutil. Por que eu vou sutil? Porque eu sei que... Cadê o pincel? Cadê o pincelzinho? Porque eu sei que essa área... Deixa eu acertar o desenho. Porque eu sei que essa área aqui é uma área que ali... você vê que ela recebe mais luz. Ela está tendo um pouco mais de luz. Eu vou na manha, com cuidado, ó. Com cuidado. Mesmo 7B. Só que eu posso sentir a necessidade aqui de mudar. E eu vou sentir já já. Aqui eu quero deixar mais homogêneo, ó, juntar. Do 7B... para um mais baixo, ou juntar na manha aqui, ó. Devagar, eu consigo fazer essa passagem. Olha aí. Essa marcação pesada aqui, ó, mas ela não é uma linha tão cortada. Ela é pesada, mas ela vai abrir. Chega uma hora que ela vai, ó, sair. Eu vou devagar, aquele traço do escuro ficando claro, ó. Eu tiro ela dali do negro total e trazendo para esse esfumaçado que está aqui embaixo. Tá, eu vou pegar o 5B. 5. O desenho está bem ajustado, está assim. Está bem ajustado? Tá assim, está bem ajustado. Oi? Aí. 5B e venho aqui com ele, com 5B, ó. E vou misturando também essa área. Olha aí. Aqui em cima é uma área mais de brilho, mas não é branco. Branco só está mais aqui em cima. Então, ó, eu preciso fazer o tom independente, né? E sabendo que é mais claro que essa parte aqui de baixo. Mas eu tenho que fazer. Olha aí. Tentar esfumaçar o 5 também para ele se misturar com o 7 e deixar tudo mais homogêneo também. Mas eu percebo que aqui, essa área aqui bem escura, olhem na imagem, né? Vai fazendo desenho de observação. Lembre-se que 50% do tempo é olhando o seu desenho, 50% do tempo é olhando a imagem. E vocês precisam trazer o que está ali para cá. Então tem que observar, tem que analisar. Só observando ali vocês conseguem fazer isso. Olha aí.
Olha aí. Uma mistura entre os 5 e o 7 que eu usei aqui no início. Vou tentar mais uma. Aí você diz assim, por que você está passando o 5 por cima do 7? Vou explicar também. Percebam que essa área aqui ela é muito escura. Se eu usar só o 7 ele acaba meio que deixando umas áreas em aberto por causa da quantidade de grafite que tem nessa mina. A argila é muito menor, então ele acaba não penetrando tanto nos poros do papel. O 5, como ele é um pouco mais duro, eu posso vir aqui embaixo, ou o 6 até, e eu consigo juntar o que não estava juntando com o 7. Percebem isso? Aqui tem costela, né? Do outro lado também. Quanto tempo já de aula? Deve ter uns quase 40 minutos. Né? Eu, assim, ó, galera, eu não quero terminar. Quer dizer, eu quero terminar, mas não vou terminar, porque senão a aula se torna muito extensa. Eu sei que tem pessoas que vão dizer, não, pode deixar aí, eu vou assistir tudo. Mas tem pessoas que não vão assistir. E como o objetivo dessa aula aqui não era fazer esse desenho completo, né? O objetivo dessa aula aqui é fazer com que vocês, com aquela aula extra lá que eu utilizei os lápis, vocês puderem, tipo assim, manusear, como manusear esses lápis, para que eu vou usar aqueles exercícios, como é que eu coloco em prática esses exercícios. Então, eu trabalhei os exercícios fazendo essas representações, né? Que foi uma paisagem, um animal e esses dois modelos vivos, no caso, né? Todos, claro, tirando da fotografia, da referência fotográfica, mas não desmerece o estudo. Claro que se eu usasse uma referência anatômica real, implicaria em outra noção aí de desenho, que é a representação do tridimensional. E eu vou fazer isso com vocês também, que é como conseguir ajustar o desenho usando os métodos, né, de o lápis, colocar o lápis na frente do rosto, tirar a medida de horizontal, vertical, pegar algumas medidas, enfim. Essa é a ideia, né? Então, galera, é isso. Ó. Eu não vou terminar. Eu queria terminar, mas eu não vou terminar, porque para não ficar extenso. Mas é isso aqui para tudo. É isso aqui para tudo. Com calma e paciência, é possível chegar a toda uma representação de maneira. Não usei esfuminho, não usei algodão, não usei o cotonete, mas o desenho está fluindo, né? Obrigado pela atenção. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. E até a próxima aula. Valeu, galera. Até mais.